Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryankam Vande Guru Paramparam Ishvara Guru Ishvara Guramiti Uchiveda Vibhagine Yomada Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Govinda Narayan Ramji Shankaracharya. Bem-vindos ao nosso Vivekachudamani de sábado. Nós vamos reiniciar do verso 86, porque nós o cobrimos parcialmente. O verso 86 diz que o ser pleno não se arrende a Deus, não se arrende, não se arrepende. Olha, eu vou ter que... a minha voz e a minha energia, porque eu estou meio cansado esses dias, eu estou já projetando arrender-se no arrepender-se. Né? Então, pode acontecer de tudo hoje nessa classe. O ser pleno não se arrende de ações feitas no passado. Ele está livre de culpa, ele está livre de toda essa problemática psicológica humana. Então, o que significa, né, o início desse verso? É que o ser pleno não é a mente, o ser pleno não é o intelecto. Em outras palavras, uma tradução mais apropriada seria a consciência, né, a consciência pura, ela não sofre essas constantes modificações que são inerentes à mente e ao intelecto, às emoções, né? Todo o aspecto do corpo sutil do Jiva. O corpo sutil do Jiva, ou o Jiva, que é o reflexo da consciência pura, nesse aparato, ele é sujeito a todas essas emoções, entendeu? Emoções positivas, né? De compaixão, de felicidade, de contentamento, de alegria, etc. Ele é sujeito a muitas dessas emoções, mas a consciência, que é a nossa real natureza, ela é absolutamente não modificada, ela não se modifica, portanto, ela não experiencia nem aquela felicidade, né, aqueles picos de felicidade, ou aqueles picos de depressão e dor, ela não experiencia porque ela não é uma entidade experienciadora. Okay? Então, essa consciência, ela nem se arrepende de ações feitas no passado, não está livre da culpa e não se preocupa com o passado, presente e futuro. Né? Então, isso significa dizer, simplesmente, que o indivíduo, porque a consciência, nós sabemos que a consciência não é uma entidade, ela não experiencia. Né? Isso aqui significa dizer o quê? Que o Jiva, ou em outras palavras, o Jivan Mukta, ou Yani, que é a consciência refletida, que se deu conta de ser a consciência original, né? Então, essa entidade experienciadora, né, nutrida, digamos assim, de autoconhecimento firme, sempre presente, então, esse Yani, esse Jiva Mukta, que é a consciência, aparecendo como a entidade que experiencia, mas essa entidade agora está sendo operada por conhecimento da real natureza do eu. Então, essa entidade, ela é livre ela não se arrepende de ações, ela é livre de toda essa preocupação, de toda essa problemática psicológica humana. Entendeu? Isso por quê? Porque o Jiva Atma se deu conta que ele é Paramatma. Okay? Ele se deu conta da sua real essência, da sua real natureza como pura consciência. Então, esse conhecimento a respeito de sua real natureza imuniza ou neutraliza ou equilibra
lhe dá força de equanimidade e uma certa liberdade, né? Muito, muito, muito diferente, né? Das liberdades inerentes da obtenções ou manipulações dos objetos, do campo dos objetos de desejos e medos. Essa felicidade, esse contentamento, esse equilíbrio emocional livre de arrependimento, expectativas, frustrações, culpa e uma longa, longa lista de problemas emocionais humanos, de emoções negativas humanas, não? Esse Yanni, que sabe que ele é a consciência, ele se torna livre de arrependimento e todas essas outras, né, gamas, né, de emoções humanas, digamos assim, desconfortáveis. Hoje, legal te ver. É livre de todas essas emoções humanas desconfortáveis. Então, de novo, aqui nós estamos vendo um outro aspecto dentro do âmbito dos benefícios do autoconhecimento, né? O autoconhecimento é para o Jiva, né? E é o Jiva que realmente se beneficia desse autoconhecimento. Tá? Então, ele fica livre da culpa, arrependimento, toda aquela preocupação com presente, passado e futuro. O eu não tem história. Ok. Onde é que nós vimos? Ok. Então, nós vimos uma parte, né, desses desdobramentos de Dayananda. Toda ação produz um resultado, mas todo o processo de ação e resultado, todo esse processo chamado experiência é inerte, né? O único princípio realmente senciente é a luz da consciência, né, que reflete no intelecto. Essa luz que revela e conhece e testemunha, essa é senciente. Todo o resto é inerte. A experiência por si é inerte. O corpo é inerte. Os três corpos são inertes, né? Toda ação produz um resultado, mas todo esse processo de ação e resultados e experiências são inertes. Insensível significa inerte nesse comentário, eu penso. Isto é, não é intrinsecamente moral ou imoral. Tudo isso é impessoal, né? em sua realidade intrínseca, né? Todo esse processo de ação e resultado, ele não é realmente moral ou imoral, ele se torna moral e imoral somente para os jivas humanos. Mas essa condição de moralidade e imoralidade ocorre subjetivamente na mente do indivíduo humano. O Yanni, ele não somente ele compreende que ele é a consciência, mas ele compreende que as suas ações, como respostas aos estímulos do campo, elas estão sob controle de Ishvara, e ainda assim ele possui uma certa faculdade discriminativa, de modo que ele procura responder de modo mais dármico, adequado e devido a cada circunstância, sabendo que existem margens de erro. Entendeu? Quando o verso diz que o Yanni não se arrepende, porque ele é um indivíduo que sabe quem ele é, sabe que tudo é somente isso, ele compreende essa ordem de realidade aparente, ele sabe que dentro desse contexto, dessa ordem de realidade chamada Mitya, ele é chamado a responder aos estímulos, ele procura se adequar, se alinhar a essa ordem inteligente chamada Dharma, mas sabendo que as suas respostas também são sujeitas a erros. Portanto, até mesmo quando ele responde de modo inadequado, ele não sofre essa problemática humana chamada arrependimento, etc. Por quê? Porque ele sabe que tudo isso pertence a Ishvara. Ishvara me programou, Ishvara me constituiu com rajas e tamas. Esses rajas e tamas operando no meu intelecto faz com que eu não veja as coisas exatamente como elas são. Portanto, existe potencial para erros, mas o Yanni ele não se arrepende. Por quê? Ele sabe que ele é consciência e ele sabe que dentro de Nitya estamos todos nós sobre o domínio
entendeu? De Ishvara, porque Ishvara nos concede em Rajas, então, nos concede as nossas tendências, as nossas vasanas, as nossas predisposições de projetar e perceber a realidade de Mitya, entendeu? A modo nosso, subjetivo. Então, se compreendendo que Ishvara está por trás de tudo isso, que eu sou uma parte integrante de Ishvara, esse Ani, ele não sofre dessa problemática de arrependimento e de culpa, né? E de inadequação, toda essa problemática humana que nós conhecemos bem, né? Então, isso é relacionado a essa passagem que diz todo esse processo de experiência, ação e resultado, não é moral nem imoral. Podemos pensar que uma ação em particular é um vício, né? Uma vasana vinculante, é um vício, ela é negativa, pois prejudica a nós e os outros. Mas tal pensamento é algo sobreposto à ação, não é parte integrante da ação. A ação simplesmente é inerte. A ciência é aquele aspecto da nossa subjetividade humana que vai interpretar a natureza dessa ação, a qualidade dessa ação. E como é que é o modo realmente de interpretar? É colocando ela dentro, né, contra os parâmetros, né, contra, né, sobre, né, o Dharma. Você vê, é uma ação em harmonia com o Dharma, com as leis universais, com as leis que governam essa situação momentânea, entendeu? É dármico em relação à minha natureza também, né? Eu sou adármico. Então, tudo isso faz parte da subjetividade humana. As ações humanas, tal qual a gravidade, operam impessoalmente. Que todo indivíduo humano é chamado a responder, e isso ocorre através de quê? Através das nossas vasanas, através das 3 energias, através das nossas pranas, através dos nossos órgãos de recepção, os nossos órgãos de ação. Então, todo esse processo de estímulo e resposta, ele ocorre fundamentalmente impessoalmente. Mas nós, os nossos vivos humanos, nós interpretamos, nós nos identificamos como aquele que pensa, aquele que faz, né? Quando nós nos identificamos como o fazedor, executor, pensador, né, nós imediatamente levamos para o lado pessoal, né, e esquecemos que todo o dinamismo dessa projeção aparente, chamada Mitya, ela ocorre impessoalmente. É tudo gestido ou gerido, né, por Ishvara, é tudo governado por Ishvara. Okay? Quando usamos uma linguagem figurada sobre a justiça divina ou a retribuição kármica, estamos apenas expressando nossas emoções sobre os resultados das ações, que são atribuídos de acordo com as leis inevitáveis da natureza. Existem leis que governam a experiência humana, que governam toda a experiência de todos os jivas. Do ponto de vista do jiva humano, existem outras leis, né, que são as leis éticas, as leis psicológicas e karmas, que são inerentes somente aos jivas humanos, entendeu? Então, quando nós falamos de moral e imoral, entendeu? Punya karma, papa karma, nós estamos nos referindo às ações dos jivas humanos. Nós estamos expressando as nossas emoções a respeito dos resultados das ações, que são distribuídos de acordo com essas leis kármicas, que são leis inevitáveis da natureza, entendeu? Essas leis éticas, kármicas, psicológicas, elas são inevitáveis, elas são parte, né, embutida dessa estrutura, dessa ordem inteligente chamada Dharma, e elas são aplicáveis somente aos jivas humanos, entendeu? Mas elas existem e elas precisam ser trazidas, né, em consideração, se o nosso objetivo é desenvolver uma mente calma e um coração tranquilo, que é conducente à contemplação e à compreensão e o autoconhecimento. O meu internet já paralisou em alguns momentos? Não, né? Ok. Existe a possibilidade, porque a internet aqui é meio fraco, aí eu passo para o meu telefone. Arlindo? Oi.
Você falando desse negócio sobre ética e tudo mais, parece que nos Vedas, eu não entendo bem, mas parece que nos Vedas, você já falou que ele trata sobre um monte de assuntos, né? Sobre um monte de coisas. Esse tipo de ética que é colocado nessa outra parte dos Vedas, o contexto dela é mais relacionado àquele período quando ela foi criada, ou existe algumas coisas que são aproveitadas para aplicação no dia a dia, ou isso não tem relevância? Não, os Vedas são uma estrutura, um corpo de ensinamento que foi revelado pelo Lord Ishvara, foi revelado diretamente para os jivas individuais, os jivas humanos, entendeu? Por que eles foram revelados? Porque essa ordem inteligente chamada universo, projetada por Maya, ela é projetada através dessa causa eficiente, inteligente, que é conhecimento, inteligência pura, e é mantida também através de toda essa inteligência. Em outras palavras, é uma estrutura composta de leis extremamente precisas e inteligentes. E dentro dessas leis existem as leis espirituais, as leis éticas, as leis morais. E as leis éticas, morais e psicológicas, elas são relevantes somente para os jivas humanos. Tá? Então, esse conhecimento é um conhecimento que nasceu embutido com a criação e sempre à disposição, do mesmo modo que a lei da gravidade, ela sempre existiu, entendeu? Até que recentemente nós nos demos conta que existe uma lei assim, 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 ok? Esses conhecimentos estavam sempre ali presentes, os conhecimentos da ordem inteligente, entendeu? Do ponto de vista, tá? Moral, ética, psicológico, dos objetos sencientes chamados jivas humanos. Então, esses conhecimentos estavam ali. Quando eles apareceram, José Roberto? Quando que eles apareceram? Eles apareceram do mesmo modo que qualquer outro conhecimento científico apareceu. Quando os indivíduos humanos começam a investigar, entendeu? E tentar descobrir ou levantar o véu da ignorância e compreender algum fenômeno. No momento que os indivíduos humanos começaram a contemplar, não em fenômeno objeto, não em fenômeno científico, eles começaram a contemplar na real natureza do eu, na real natureza da mente, entendeu? Quando eles começaram, aí imediatamente esse conhecimento foi revelado. A definição de conhecimento revelado, José Roberto, é um conhecimento que é sempre presente, mas ainda não foi descoberto pelo indivíduo, entendeu? É um conhecimento que já existe, sempre existiu, é embutido nessa projeção que é feita de conhecimento e inteligência pura, entendeu? Através de suas leis, as leis que regem e sustentam tudo isso. Tá? Então, no momento que os primeiros indivíduos com mentes contemplativas, meditativas, começaram a investigar, buscar, refletir, esse conhecimento simplesmente ele foi downloaded, né, como modo de dizer, no intelecto dessas mentes extremamente contemplativas. Tanto é que todos esses famosos rishis, ou assim chamados rishis, eles nunca assumiram a autoria dessas revelações, entendeu? Então, esses conhecimentos, eles são inerentes, ou eles são sobre a estrutura inteligente e as suas leis, e eles são válidos 50, 100 mil anos atrás, 1 milhão de anos atrás, se nós tivemos algumas civilizações, né, nas quais os jivas fossem, né, mais contemplativos intelectualmente, ela sempre existiu de modo igual, entendeu? Então, esses conhecimentos, eles sempre existiram, é um manual de uso, ele apareceu com a manifestação na medida que o jiva humano apareceu e começou a se fazer essas perguntas mais profundas, mais existenciais. Então, imediatamente, esse conhecimento apareceu para eles, ok? Agora, o que pode modificar, José Roberto, são os exemplos, as analogias, entendeu? As metáforas que são inerentes a determinada cultura. Isso se vê até mesmo no dia de hoje.
James Schwartz, ele começou a incluir algumas poucas analogias e exemplos, entendeu? Que são totalmente, né, nesse contexto social dele, americano, todos, né? Então tudo isso muda, mas a essência desses ensinamentos é eterno. Essas leis físicas, morais, éticas, psicológicas, elas sempre existiram e sempre existirão. É por isso que os Upanishads e o Vedanta e esse conhecimento védico, ele é sempre bom e jamais realmente pode ser negado, jamais ele pode ser realmente dito, não funciona mais. Não, funciona porque é sobre um jiva humano, e um jiva humano é um jiva humano, mesmo jiva humano de 1 milhão de anos atrás, ou de 100 mil anos atrás, ou de 1000 anos atrás, é simplesmente um objeto senciente com 3 corpos operado por suas vássanas, e as vássanas são todas elas fundadas na ignorância da real natureza do eu. Então, um jiva é um jiva, entendeu? E essas leis e esses ensinamentos, eles servem aos jivas independentemente dos séculos, independentemente de suas culturas, entendeu? Responde a sua pergunta, José Roberto. Ok. As ações humanas, como a gravidade, operam impessoalmente. E quando usamos linguagem figurada sobre a justiça divina, estamos apenas expressando nossas emoções sobre os resultados das ações, que são atribuídas de acordo com as leis inevitáveis da natureza. Como nós, enquanto jivas, personalidades imaginadas, nos sentimos sobre esses resultados, é outra questão. Naturalmente, tudo isso ocorre do ponto de vista do jiva humano devido a essa subjetividade derivada do pensamento eu sou, eu existo, né? Então, o jiva, ele recebe essa capacidade intelectual e, ao mesmo tempo, ele paga um preço elevadíssimo, que é essa sensação, né, de separação e independência e, ao mesmo tempo, essa identificação dolorosa com o corpo, né, como o corpo, né? Então, esse é o preço que nós pagamos. E esse corpo, ele, naturalmente, para ver esse livre-arbítrio, ele está totalmente banhado, né, no seu corpo sutil, né, nesse aspecto, né, da senciência humana, e essa senciência humana ela vai produzir pensamentos e sentimentos. E toda vez que nós agimos em violação dessas leis cósmicas chamadas o Dharma, esse jiva humano vai experimentar esse sentimento de inadequação, de arrependimento, de vergonha, etc, etc. Esses sentimentos humanos negativos. Toda vez, a maioria dos jivas não sabem disso. Eles vão vivendo, vão agindo, e eles vão acumulando esses sentimentos negativos humanos e não compreendendo o porquê do desenvolvimento de tantos sentimentos negativos a respeito da sua existência. Tudo aquilo vai sendo suprimido no corpo causal, na mente inconsciente do indivíduo, né? E aí ele acaba uma pessoa, né, totalmente confusa, produzindo sempre mais karmas conflitantes. No final das contas, tudo isso conduz à depressão, né? A depressão e a inabilidade e a destruição de nossa faculdade discriminativa, né? Há alguns que entendem mal o que significa dizer que a ação é insensível, que a ação é inerte e o karma é impessoal. Agora aqui, ele vai explicar um pouco da Ananda que, embora a ação, tudo isso, todo o sistema seja inerte, e embora o karma não seja realmente pessoal, entendeu? Algumas pessoas podem compreender mal essa afirmação. Pode ser tomado como uma licença para se comportar sem restrição da moralidade convencional. Então, embora seja isso tudo parte dessa realidade subjetiva humana, né, chamada de pratibhasika satya, né, essa é uma realidade experienciada e projetada pelo jiva humano, entendeu? Tudo é parte dessa realidade aparente, mas ainda assim ela existe e ela é experienciada pelo jiva humano. Então, o jiva humano precisa levar em conta essas leis que são desenhadas para o jiva humano, essas leis éticas, kármicas, psicológicas, e se comportar
de acordo com essas leis, para que ele não desenvolva uma mente conflitada, cheia de emoções negativas a respeito da existência desse pobre Jiva. Ok? A ação, eu não sou o corpo, sido a razão por detrás dos escândalos crescer. Ok, essas ideias de que pessoas que, de repente, sabem, mas ainda assim, eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu sou a consciência, eu sou livre e eu posso fazer o que eu quero. Né? Então, eu posso fazer qualquer coisa sem levar em consideração as leis que governam essa ordem de realidade aparentemente real. Não, eu vivo como Jiva, eu sou um Jiva aparentemente real, operado por minhas vasanas, que são aparentemente reais, num campo de ação, num campo dármico aparentemente real, mas como dizem ditado, quando você está em Roma, você tem que se comportar como um romano. Né? Quando você está em Jiva, você se comporta se você está em Mitya, você se comporta segundo as leis de Mitya. Né? Você não pode chegar em Mitya e dizer assim, não, nada disso aqui é válido para mim, entendeu? Eu não estou sujeito a nada disso porque eu sou a consciência. Isso aí é uma fonte de muitos problemas e conflitos que fazem da espiritualidade um campo dessa ciência da realidade muito desprezada, às vezes criticada e descreduta, né? O descrédito, né? Por muitas pessoas, né, do mundo samsárico, porque dizem assim, veja aquele guru lá, quando eu me associei com Osho Rajneesh, quando eu era jovem, e para mim Osho Rajneesh era o guru dos gurus, né? Então, toda vez que alguém da minha família ou amigos próximos criticavam o Osho Rajneesh, eu tinha uma lista de argumentos fortes e emocionalmente pesados que eu apresentava para defender o meu guru. Né? Agora, mais tarde, quando a comunidade nossa do Oregon foi destruída, e o Ashram, o Rajneesh, tinha uma coleção de 97, 98 Rolls Royce, e aí a mídia começou a dizer, ele é isso, ele é aquilo, Imagina o que ocorreu com todos os meus amigos e familiares. Eu falei para você 10 anos atrás que você estava se metendo com um guru falso, com um guru isso, um guru aquilo. Então, o guru tem que tomar muito cuidado com suas ações, entendeu? Porque vai queimar o filme da espiritualidade, vai simplesmente desenvolver uma reputação, produzir ou propiciar uma reputação negativa a respeito da espiritualidade. Né? As pessoas, se elas começam a descrer totalmente desse processo de elevação espiritual, aí a sociedade inteira se torna materialista, aí nós estamos realmente condenados à autodestruição, né, da nossa civilização. A ausência de culpa sobre as ações passadas e a ausência de preocupação com o futuro, que é característico do Jnani, do Jiva liberado, não o conduz a um comportamento desregrado. Muito pelo contrário, quando percebemos que a felicidade não está nos objetos, incluindo no nosso corpo, naturalmente perdemos o interesse por objetos, incluindo o corpo. Não é que a gente vai negligenciar o mundo, porque, de novo, a gente compreende que essa ordem de realidade ela não pode realmente satisfazer, resolver a nós, mas ainda assim, nós temos apreciação por Ishvara e essa projeção aparente, que é linda, maravilhosa, desenhada de modo perfeitamente inteligente. Né? Então, nós mantemos, né, um certo cuidado com esse corpo, nós mantemos um certo respeito a essa projeção, a essa criação. Nós não desprezamos nada disso, nós não desprezamos o corpo desse agente, nós temos um agradecimento, uma gratidão por essa projeção aparente, não real, que me deu a possibilidade, como Jiva real, de compreender a realidade, a única realidade que existe, entendeu? Que é a luz dentro do qual essa projeção aparente surge,
desaparece, surge, desaparece, dependendo da nossa perspectiva, né? Nós não estamos mais, nesse caso, preocupados com o que o corpo fez no passado, o que a mente falou no passado, o que a língua, né, diz, nem com o que pode ser experienciado no futuro. Nós não permanecemos mais aflitos, ansiosos, cheios de expectativa em relação ao que está acontecendo agora e mais para frente. Se o corpo é um objeto e não somos esse objeto, por que devemos haver essa preocupação excessiva, essa preocupação, como se diz, é uma preocupação obsessiva. A Silvia me dando já as dicas em português aqui do lado, olha que bacana. Essa preocupação obsessiva com o corpo. Obrigado, Silvia. Se o corpo é um objeto e não somos esse objeto, por que devemos nos preocupar excessivamente, obsessivamente? O corpo é um produto de Ishvara, portanto, nós deixamos a Ishvara aquilo que pertence a Ishvara. Nós fazemos a nossa parte, né? Nos dias de hoje, as pessoas lavam muito as mãos, elas tomam muito banho, colocam álcool gel, faz isso, faz aquilo, né? As pessoas não podem ir ao médico, mas tentam se cuidar em casa. Então, a gente vai fazendo o que a gente faz. Mas, se for o nosso destino, se for o nosso karma, né, falecer esse mês ou ano próximo, aquilo que seja, a gente sabe que, né, se quando chega o nosso momento, não tem nada que a gente possa fazer para inevitar o inevitável, que é a morte, o fim de cada constituição, né, de Mithya, né, produzida por Maya. Então, tudo isso pertence a Ishvara. Ishvara fará o que a lei do karma exigir, independentemente de como nos sentimos a respeito disso. Nesse conhecimento está a paz. E a paz é a felicidade. Essa é uma frase final linda, né? Peace is happiness. Peace is happiness. A paz é a felicidade. A felicidade que todos nós buscamos é muito, muito, muito bem essa felicidade inerente da compreensão da nossa real natureza. Essa felicidade é uma felicidade que é experienciada com um sentimento, um senso de contentamento, de paz, de satisfação, que não depende dos objetos de experiência, que não é linkada, entendeu, com as circunstâncias, com as minhas experiências. É uma paz que é uma felicidade, mas não é aquela felicidade que é oposta à infelicidade. É uma paz simplesmente daquele que conhece a sua real natureza e sabe que aquilo que eu sou realmente não muda e jamais será afetado por nenhuma experiência, tá? Então, é uma paz que aqui foi muito bem colocada. E a paz é a felicidade, tá? A melhor definição desse Ananta do Yani é Shanti. Paz, 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 paz. Shanti com I, não com E. Hein, Mário? Mário começou a espalhar aí um videozinho com Shanti com E, não sei por que eles fizeram isso. O verso 87. Dá para fazer um comentário, Arlindo, de uma passagem que eu me lembrei agora do Upanishad? Sim, por favor. Tem uma passagem no capítulo 4 do Brihadaranyaka Upanishad que diz assim: aquele que conhece a Atma não vence as duas inquietudes, por que fiz o mal, por que não fiz o bem, porque a Atma não se torna maior por boas ações, nem menor pelas más ações. Acho que tem tudo a ver com essa passagem do Brihadaranyaka. Muito lindo, obrigado. Então, a consciência, né, o que nós somos, o ser real, né, que nós somos, é sujeito a essas modificações, entendeu? Ele não está ali para colher punya e papa, né? O intelecto do jiva humano, ele é sujeito a punya e papa. E nós valorizamos punya, né? E sabemos que o nosso objetivo é desenvolver uma vida cujas nossas ações sejam possam manifestar mais e mais punya. Por quê? Punya ajuda,
conduz ou propicia uma mente mais tranquila, uma mente mais relaxada, uma mente mais focada, livre de excessivas agitações, né? Então, nós temos um certo valor para o Punya, mas a gente sabe que aquilo que nós somos não é sujeito a Punya e Papa, mas nós precisamos de uma mente mais satívica, né? Aquilo que nós somos não é sujeito a Sattva, Rajas e Tamas, mas nós precisamos, como jivas, de uma mente mais satívica para compreendermos aquilo que não é sujeito a nenhuma dessas emoções humanas, né? Como o Eduardo mencionou naquela passagem do Upanishads. Obrigado, Eduardo. As suas colocações, assim, você não sei onde é que você tem esses arquivos, se você tem todos eles na sua mente ou você tem aí num supercomputador? Ah, que memória, hein, cara? Eu vou ter um prazer muito grande de te conhecer pessoalmente. Onde é que você mora, Eduardo? Moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ah, Porto Alegre, ok. Pertinho, o Brasil é pequeno. É pequeno. Ok, o verso seguinte é o verso 87. Ele ou ela vê objetos aparentemente distintos, dotados de qualidades igualmente aceitáveis e inaceitáveis. Ainda, esse verso se refere a quê? Ao Jnana, né? Ao Jiva firme neste conhecimento, né? O conhecimento da realidade. Então, esse indivíduo vê os objetos que aparecem como os distintos, né? É o ouro aparecendo como as diversas formas e nomes dados àquelas formas dos ornamentos de ouro. Ele vê todos aqueles nomes e formas de ornamentos de ouro, que aparentemente são todos distintos, ele vê tudo aquilo como ouro e somente ouro, né? Então, ele ou ela vê esses objetos de Mithya, que aparentemente são distintos, né? E eles são dotados de qualidades. As qualidades, elas são inerentes às suas constituições, né? Cada constituição, não existe dois flocos, né? Como diz o ditado, dois flocos de neves iguais no universo, nos Himalaias, né? Então, cada constituição é inerentemente única, singular, né? E elas é uma função de quê? Dessa constituição dos gunas e seus elementos. Na medida que Maya entra em ação, ele constitui objetos, e esses objetos eles são distintos, e essas distinções são definidas através das propriedades ou qualidades que são inerentes a essa constituição gunas e seus elementos primários, né? Ele vê esses objetos aparentemente distintos, que ele vê que cada objeto possui propriedades, qualidades, atributos, funções, mas igualmente aceitáveis e inaceitáveis. Então, ele vê tudo isso, que incrível, hein? Nossa, esse eu não conhecia, esse objeto com essa constituição, com essas qualidades, com essas propriedades, com esse tipo de função, isso é novo para mim, isso eu não conhecia, né? Aí ele vê, né, esses objetos de modo equânime, dizendo assim, que bacana, não? Ishvara realmente é um gênio, né? Como é que ele não acaba mais de nos surpreender? De vez em quando a gente vê notícias, a última foram diversos anos atrás, com a notícia que apareceu em quase todos os jornais, pelo menos nos Estados Unidos, na época eu morava nos Estados Unidos, eles descobriram um animal novo, eu acho, na América Central, América do Sul, e um animal, um mamífero grande, entendeu? E foi uma coisa assim, uau, entendeu? Como é que nós não tínhamos ainda visto, né, essa criatura? Começaram a querer estudar, né, e ver como é que eles funcionam e tentar compreender por quê dessa criação, né? Por que dessa criatura, né? Então, a gente vê tudo isso com a sensação de uau, não? O Ishvara é foda mesmo, né? Como a gente diz na gíria. Mas sem aquele sentimento, né, de isso eu quero, isso eu não quero. Porra, Ishvara, por que você criou o coronavírus? Não. O Yanni, ele vê
essas constituições, esses objetos aparentes, que são distintos, né? E com suas qualidades e propriedades específicas, ele vê igualmente aceitáveis e inaceitáveis, né? Ele vê além, né? Ele vê os objetos aparentemente distintos dotados de qualidades igualmente aceitáveis e inaceitáveis. Eu acho que é isso que o verso está querendo dizer, né? Que ele vê de modo equânime, entendeu? E além, né? Além dos seus gostos e desgostos, daquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, né? Então, os meus desgostos não chegam ao ponto de dizer, não, isso foi um erro de Shuara, isso eu não posso aceitar, isso é uma crueldade, isso e aquilo. Ou não, ótimo, isso é ótimo. Não, os punya e os papas, os objetos do campo, sejam eles quais forem, são aceitos igualmente com esse espírito de wonder, uau, de maravilha, entendeu? Uau, incrível, né? O que torna um objeto aceitável ou não aceitável para nós? Essa é uma questão. Né? O que torna ele? Então, naturalmente, no nosso grupo, todos nós sabemos. Quem é que não sabe o que torna um objeto aceitável ou inaceitável em Mítia? Quando nós conhecemos e percebemos um objeto, o que é que torna esse ou esses objetos aceitáveis ou inaceitáveis? Quem é que não sabe essa pergunta? Sabe essa resposta? Tem alguém que não saiba? Dulce, aquilo que torna os objetos, obrigado por levantar a mão, aquilo que torna os objetos aceitáveis e inaceitáveis são os nossos quereres e não quereres, os nossos gostos e desgostos, ok? Os nossos desejos e aversões, as nossas vasanas, as nossas tendências de querer o que queremos e querer evitar o que nós não gostamos, gostos e desgostos. Então, a gente aceita aquilo que nos dá segurança e prazer e a gente rejeita aquilo que não nos dá insegurança e desprazer. Tá? Então, os objetos aceitáveis e inaceitáveis é uma função das nossas vasanas, dos nossos gostos e desgostos. Ok? O que torna um objeto aceitável ou não aceitável são as nossas vasanas. Nós gostamos daquilo que promete prazer e evitamos aquilo que presage a dor. Aquilo que promete prazer e segurança, que são as duas buscas mais fundamentais humanas, segurança e prazer. 99% ou 95% ou 90%, ninguém sabe exatamente, dos jivas humanos, eles vivem uma vida totalmente focada nessas duas buscas humanas, segurança e prazer, né? Então, se eu vivo movido por as minhas vasanas, meus desejos por segurança e prazer, então esses meus desejos, esses meus gostos e desgostos, é o que vão definir se as coisas, se os objetos, a criação de Shuara, os nossos karmas, as nossas circunstâncias, se elas são aceitáveis e não aceitáveis. O indivíduo que vive movido por uma outra categoria de vasana, uma outra categoria de desejo, o desejo por conhecimento, o desejo por virtude, o desejo por dharma, entendeu? Ele já tem uma capacidade intelectual decorrente do desenvolvimento dessa outra busca, essa terceira busca humana, a busca por dharma, por justiça, né? Então, por conhecimento religioso e espiritual, né? Então, uma pessoa que se torna um karma yogi, uma pessoa que se torna uma entidade espiritual, ele já vê as situações, as circunstâncias, os objetos do campo, não somente aceitáveis e inaceitáveis do ponto de vista dos prazeres e seguranças que ele pode propiciar ou não, mas do ponto de vista se são de acordo com essa lei, com essa ordem inteligente chamada Dharma, ou se são em violação do Dharma. Então, se existe um objeto, se existe uma situação que é absolutamente em violação ao Dharma, entendeu? Ele simplesmente ele não aceita. E quando as situações são totalmente em harmonia, entendeu? Em apoio ao Dharma, ele vê como aceitável. Mas isso é o terceiro indivíduo que é governado pela terceira categoria de desejo, que é o desejo pelo Dharma, né? O desejo de promover, apoiar, e sustentar e proteger o Dharma.
Então, estamos constantemente avaliando os objetos que nos aparecem, nos movendo em direção a eles ou nos afastando deles. Nossa experiência, quando governada por nossos gostos e aversões, é de constante agitação. A paz só pode ser superficial e fugaz. Alguém tem dúvida a respeito disso? Isso é interessante compreender claramente. Quando nós estamos constantemente avaliando os objetos, né? Os objetos que podem propiciar, nos dar, nos conceder, né, segurança e prazer ou não, e nós estamos, né, correndo para ver ou correndo para evitar, naquele corre-corre, né? Quando a gente vive movido por essas vássanas de desejos por segurança, desejos e medos em relação à segurança e prazer, nós vivemos uma vida como? A gente vive uma vida correndo para ver, correndo para evitar. O que é comum a esses dois movimentos? É o corre-corre, é a agitação, é o estresse. O estresse derivado de uma missão impossível, que é a missão de atrair e haver somente o que eu quero e totalmente, né, evitar tudo o que eu não quero. É uma vida vivida desse modo, é uma vida não somente de agitação, mas de muita frustração, porque é impossível, entendeu? A gente controlar, manipular e controlar o campo de modo que ele seja totalmente favorável aos meus gostos e desgostos. Então, é um setup, é uma estrutura, né? Como se diz setup? É uma configuração, destinada a produzir o quê? Frustração, irritação, raiva e sofrimento algiva humano, né? Você tentar, né, viver sempre tentando haver o que você quer e correndo para evitar. Então, vai produzir essa constante agitação. Aí, esse parágrafo termina dizendo: a paz só pode ser superficial e fugaz. Então, aqui e ali, a gente pode experienciar uma paz, mas essa paz vai ser superficial e ela vai ser fugaz. O que é fugaz mesmo, que eu esqueci? Eduardo, você é o novo Alex, né? Você é a nossa biblioteca. Fugaz, impermanente, né? Impermanente, é isso que eu estava pensando, mas eu não queria me arriscar aqui. Só pode ser superficial e fugaz. Quando somos auto-reconhecidos, quando somos, né, liberados da ignorância, digamos assim, quando somos um Jiva Mukta, sabemos que a felicidade não está no objeto, mas é a nossa natureza, né? A nossa natureza é essa felicidade, e essa felicidade é experienciada como Shanti, paz, contentamento, satisfação, uma alegria que não é uma função de nenhum objeto de experiência, mas é inerente a esse conhecimento a respeito da minha natureza real, da minha natureza essencial. Quando nós possuímos esse conhecimento firme, direto e sempre presente, nós sabemos que a felicidade não existe no objeto, mas é a nossa natureza. Os critérios pelos quais julgamos os objetos como aceitáveis ou inaceitáveis, eles se dissolvem. Esses critérios vão se dissolvendo gradualmente e o indivíduo vê: esse aqui é de acordo com uma preferência, esse aqui não é de acordo com uma preferência, mas ele não se agita, porque ele sabe o que eu vou me agitar aqui, para quê? Isso é chamado de sabedoria espiritual. As pessoas que querem sempre controlar o campo, porque as coisas têm que ser a modo meu, elas sofrem inutilmente. Por quê? Porque tudo isso pertence a Ishvara e nós não temos um poder sobre essa jurisdição de Ishvara, entendeu? Então, essa agitação, né, essa tentativa, essa compulsividade pelo controle, entendeu? Ela vai se dissolvendo, vai sendo removida. De fato, os objetos são percebidos como não separados da consciência, né? A gente percebe que os objetos são não separados de Maheshwara, que por sua vez é não separado da consciência, que por sua vez é não separado da consciência que brilha nesse intelecto, portanto, tudo existe dentro de mim e não separado de mim mesmo.
Esse é o conhecimento mais profundo do Vedanta, né? Os fenômenos ainda aparecerão como manifestações dos gunas, isto é, como expressões de sattva, rajas e tamas, né? Esses fenômenos, objetos, eles aparecem, de novo, são constituições, eles possuem suas propriedades, qualidades e atributos, e tudo isso é derivado a essas proporções ou constituições, né, das três energias, os elementos primários, secundários, etc., etc. E nós não mais reagimos a essas aparências, pois então não desejamos nem tememos as produções de Maya. Então a gente sabe que o que Maya projetar é o que a gente vai experienciar, entendeu? E não tem nada que a gente possa fazer sobre isso. Compreendendo Maheshwara já imuniza o Jiva de grande sofrimento psicológico, e ainda mais importante, compreendendo que o Jiva é a consciência pura, que não se modifica, livre de qualquer emoção e sentimento, gostos e desgostos. Esse conhecimento, né, final, ele liberta o indivíduo, né, de toda essa problemática humana. A gente já não deseja, nem a gente teme aquilo que Ishvara nos apresenta, sabendo que o que Ishvara nos apresenta é parte dessa ordem inteligente, que é como um computador orgânico, digamos assim, autoconsciente, vivo, que sempre produz os parabhadakarmas a nível universal, cósmico, a nível planetário e a nível pessoal, a nível das nações, a nível das cidades, a nível do indivíduo, da família, a nível do indivíduo. Todos esses parabhadakarmas, eles são concedidos a nós em perfeita inteligência, dentro dessa inteligência perfeita, que não é sujeita a nenhum erro. Esse computador, esse ser vivo chamado Ishvara, que é desenhado por essa inteligência pura, entendeu? Esse conhecimento puro, ele não é sujeito a nenhum vírus que esses nossos computadores são sujeitos, entendeu? É simplesmente uma ordem cujo seu tecido, seu tecido é inteligência pura, é sattva, né? Então, nós sabemos que todas essas produções de Maya são exatamente desenhadas à perfeição do ponto de vista do parabhadakarmas, do indivíduo humano, em todas essas ordens, entendeu? Do macro até o micro, o aspecto pessoal do indivíduo. No verso 88, que a propósito, nós estamos ainda naqueles versos que cobrem esse tema, que é um tema muito importante, que eu gosto de salientar, né? Que aparece em quase todos os nossos textos, né? Que nos dá a motivação para a busca do autoconhecimento e moksha, né? Então, é muito frequentemente referido como o Jivamukta funciona, como ele experimenta o mundo, ou os benefícios desse autoconhecimento. Nós estamos já do verso 23 ao 24, cobrindo esses versos que estão, né, apresentando esses benefícios. O verso 88 continua nessa mesma linha, né, dizendo assim, que o Jivamukta, ele ou ela, não está sujeito à euforia quando as situações estão em harmonia com seus gostos e desgostos. Ou ainda, depressão quando não estão. Então, esse é um outro aspecto. As pessoas, em geral, elas gostariam de encontrar uma situação na qual elas fossem totalmente livres da depressão quando as situações, os objetos de experiências forem totalmente adversos, né? A gente gostaria de ser livre da dor, da depressão, da frustração, da ansiedade, a respeito dos parabhadakarmas adversos, né? Quando as coisas não são de acordo com nossos gostos e desgostos, né? Mas aqui está dizendo que ele ou ela não está sujeito nem mesmo à felicidade eufórica derivada dos karmas favoráveis. Quando as situações são totalmente em harmonia com as minhas vasanas, né? Quando ocorre que
eu obtive o que eu quero, né? Que esse objeto de desejo realmente, né, foi alcançado, o que ocorre com o indivíduo? O indivíduo, o samsari, o agnani, em geral, ele experimenta essa felicidade, que no verso anterior dizia que ela era efêmera, que é uma outra palavra que eles usaram para dizer efêmera, né? Que é passageira, né? Então, o samsara, ele vai experimentar uma felicidade eufórica, muito passageira, entendeu? E é uma felicidade que não é uma felicidade realmente pura, porque imediatamente ela já começa a declinar devido às preocupações a respeito do fato, do conhecimento, consciente ou inconsciente, do fato de que tudo imite, qualquer experiência de prazer, ela é sujeita ao tempo. Ela começa, ela se intensifica em intensidade, começa a declinar em intensidade até que ela desaparece. Então, é uma felicidade muito passageira, com defeito, com limitações. Então, essa euforia é a euforia que quase todo samsari conhece. Por isso que ele passa a vida toda correndo, correndo, correndo para ver e correndo, correndo, correndo para evitar. Mas no caso do Jnani, o Jnani não está sujeito à euforia sempre que os seus karmas forem favoráveis. Por quê? Porque ele sabe que os karmas pertencem a Ishvara, não pertencem a ele, né? Ishvara é o karma paladata, aquele que concede o karma a todos os jivas, né? Então, é de Ishvara, vai ser aquilo que vai ser. A equação kármica é uma equação extremamente complexa. Existe uma correlação, uma ligação entre a minha ação e os resultados, mas existe, isso é um entre tantos outros fatores. Existem ações que eu coloquei nesse sistema, em encarnações, em vidas, nascimentos passados, existem diversas outras ações de tantos outros jivas, existem diversos outros fatores, né, que são cósmicos, que são leis naturais, que são forças, né, forças da natureza, existem tantos outros fatores. Então, o Jnani, ele sabe que quando as coisas estão correndo a modo seu, ele fala assim, legal. Mas ele não fica eufórico, né? O Agnani, aquele que não tem esse conhecimento, não possui esse conhecimento espiritual devidamente e profundamente, né, internalizado em sua vida, ele fica sujeito a esses picos de euforia e esses momentos, né, picos e vales de depressão, né? Então, o Jnani não. O Jnani, ele diz que ele fica imune às euforias e às depressões. Aí tem pessoas que dizem, isso não é legal. Eu já não estou mais tão interessado em moksha, agora que eu estou sabendo disso. Por quê? Porque o meu objetivo é evitar os vales de dor e depressão, toda vez que a vida me apresenta karmas desfavoráveis. Mas eu quero manter essa felicidade eufórica toda vez que a vida me apresenta aquilo que eu desejei, né? Aí essa escritura diz, não, você me desculpa, mas não é possível, entendeu? Punya e Papa, eles vêm num pacote só. Se você transcender essa dualidade de Punya e Papa, você vai transcender ambos. Você não pode transcender somente Papa. Por quê? Porque eles chegam num pacote único. Você tem que transcender a sua identidade como Jiva, que é sujeito a essas leis éticas kármicas dualistas. Né? Não tem modo de transcender somente uma. Tá? Tem que transcender ambas. Alguém ficou indignado com essa passagem do Upanishads? Ninguém está revoltado? Não? Mas é compreensível, né? Ou a gente vive em dualidade, ou a gente transcende a dualidade de tal modo que nós somos imunes, né, aos picos e vales da vida, né, os altos e baixos, os prazeres e dores, ok? A gente tem que transcender ambos. Então, ele não está sujeito nem à euforia, nem à depressão. Então, muitas pessoas pensam que isso parece uma coisa estranha, é como se o indivíduo ele já não tivesse a paixão da vida, ele já não fosse realmente vivo, né?
ele já não tem mais aquela possibilidade de experimentar, né, aqueles momentos de êxtase, aqueles momentos de alegria muito vibrante, né? É como se ele estivesse perdendo alguma coisa, né? Eu ouvi diversas pessoas dizendo isso. Isso me assusta um pouco, porque eu tenho muito investimento nesses momentos eufóricos de felicidade. As pessoas muito rajásicas, elas são mais propensas a realizar os seus desejos e elas têm mais frequentemente elas experienciam esses prazeres eufóricos dos picos, né? Toda vez que ela conquista um desses objetos de desejo. E a pessoa diz, não, eu não quero abrir mão disso, eu quero remover somente, né, os meus fracassos e as minhas depressões, né? Então, não, a gente não vai perder nada. A gente vai perder os altos e baixos da vida, aqueles momentos né, de euforia e de depressão, euforia e depressão, que são extremamente desgastantes para o jiva, para o seu corpo sutil, o seu corpo físico. O corpo físico sofre também com toda essa agitação, entendeu? Mental, emocional, física, dos prazeres, de conquistas e fracassos, conquistas e fracassos. Isso vai detonando realmente a capacidade física, mental, intelectual do jiva. Você quer viver uma vida, entendeu? Uma vida equilibrada, balançada, né? De tal modo que a sua paz seja preservada e a sua capacidade a sua capacidade intelectual, mental, seja clara, seja precisa. Quando a gente tem um pico assim, a gente também perde clareza. A gente perde tanto quando a gente está naquela euforia, né? A euforia, às vezes, pode ser tão negativa quanto aqueles momentos de deprê profunda, entendeu? Então, é uma questão de desenvolver um gosto por essa ananta, que se refere a Shanti, paz, uma paz que conduz a uma mente clara, um coração tranquilo, com uma capacidade, né, muito científica de discriminação e compreensão da vida, limite, como se apresenta para o indivíduo, entendeu? Então, essa é a felicidade realmente que conta, entendeu? E ela é saudável aos três corpos. Ela vai realmente nutrir o corpo causal de vasanas sempre mais, entendeu? Sábias, e ela vai permitir ao indivíduo, em seu corpo sutil, através da sua mente consciente, de interagir com o campo de modo sempre mais adequado e preciso e sábio também, né? O corpo físico também fica feliz porque ele não está sendo bombardeado, forçado, né? Explorado, né? Desgastado com todo esse corre-corre da vida, né? Então, não existe nada que a gente deva temer a respeito de perder essa euforia dos nossos ganhos, entendeu? Porque o ganho que a gente obtém com as euforias dos nossos sucessos, eles são minúsculos comparado com esse ganho espiritual chamado Shanti, chamado Ananta, chamado paz, tranquilidade, clareza, né? Etc, etc. Quando nós sabemos que somos o ser, que somos a consciência plena, nós não estamos mais sujeitos aos altos e baixos que caracterizam a vida emocional dos samsaras, que se identificam com o corpo-mente, com o complexo corpo-mente, né? O samsara é identificado com o seu corpo, ele quer segurança e prazer do ponto de vista sensorial físico, e ele quer segurança e prazer do ponto de vista mental, emocional também. Ele está totalmente identificado com esse complexo corpo-mente, né? Enquanto nós acreditarmos que somos esse indivíduo corpo-mente, dependemos de circunstâncias que não podemos controlar, seja qual for a felicidade que possamos experienciar. Então, até quando nós estejamos identificados no corpo-mente como corpo-mente, nós estaremos sofrendo a vida, porque nós estaremos vulneráveis, dependentes das circunstâncias do campo, as circunstâncias kármicas do campo que estão sob a jurisdição de Ishvara e não sobre a minha jurisdição. Então, é um setup, né? Como é que se diz setup? Quem que sabe? O Alex está aí? Configuração. Hã? Configuração.
Configuração. Eu acho que eu tinha pensado. Obrigado. Então, é uma configuração, entendeu? Que ela é criada com o fim de frustrar, realmente frustrar o jiva humano, até que ele se dê conta que essa missão é uma missão impossível, a missão de controlar o campo de modo que a gente possa, né, atrair somente o que a gente quer. Né? Então, até quando a gente permaneça identificado com o corpo físico, com o corpo sutil e com o corpo causal, as nossas vásanas, nossas tendências, nossos quereres e não querer, na medida que nós somos totalmente identificados com esses três corpos, nós estaremos sofrendo. Por quê? Porque nós nos colocamos, a nossa felicidade agora depende do sucesso. E o sucesso eu penso que depende de mim, mas em realidade o sucesso não depende de mim, porque tudo aquilo é parte do campo de Ishvara, entendeu? Ishvara é que controla realmente os resultados de todos os nossos esforços, até mesmo os nossos esforços espirituais. Nós temos que ter cuidado, até mesmo espirituais, a gente sabe que todas as ações colocadas, né, todas as ações, digamos assim, espirituais, elas sempre produzem punha espiritual. Às vezes a gente não percebe, mas está sendo depositado na nossa conta. Toda e qualquer ação espiritual, ela sempre produz punha espiritual. Mas não todas as ações mundanas com o objetivo de obter coisas, pessoas, situações, entendeu? Favoráveis a mim como jiva, entendeu? Essas outras ações, elas não necessariamente produzem esse punha mundano, esse sucesso, essa obtenção do que eu quero. É difícil, entendeu? Veja bem, parece até que nós estamos lidando com uma contradição. Uma outra passagem do Gita, Krishna diz que obter sucesso no mundo é mais fácil do que obter a mim. Entendeu? Os sucessos no mundo são rapidamente obtidos, mas obter a mim, obter a compreensão de que você sou eu sou você, entendeu? Requer muito esforço espiritual. Tá? Isso é que Krishna quer dizer ali, mas aqui o que eu estou dizendo é que qualquer ação dentro desse contexto espiritual, seja ela de meditação, seja ela de estudo e contemplação, entendeu? Seja ela uma ação karma yoga, etc. Todas essas ações, elas inevitavelmente elas produzem um resultado espiritual positivo. Elas vão produzir uma elevação, uma purificação, um melhoramento espiritual do jiva, ok? Muitas vezes imperceptível. Mas as ações egocentradas, pessoais, do jiva humano, que faz porque ele quer o que ele quer para si, entendeu? Essas ações, elas muito frequentemente elas fracassam, porque existe uma infinidade de outros fatores que determinam os nossos sucessos e fracassos. Tá? Então, essas ações espirituais, elas sempre produzem dividendos. Isso é o que eu estou querendo dizer. Tá? Então, é melhor agir com o espírito do Karma Yogi, com o espírito do Yani Yogi, com o espírito, com aquela atitude espiritual, né, de contribuição, de retribuição, de adicionar valor, de servir o campo, servir Deus, compreender o nosso relacionamento com Deus. Então, esse tipo de ação, ela sempre produz dividendo. Né? Enquanto que ações egocentradas do indivíduo para o indivíduo, que dependem de tantos outros fatores, ela vai produzir o quê? Vai produzir sempre, quase sempre, frustração, expectativa, frustração, irritação, dor e sofrimento. Ok? Como mencionado no comentário anterior e ao longo deste livro, a libertação é saber que a felicidade não existe inerentemente nos objetos. Bom, essa é uma afirmação interessante porque esse é um dos ensinamentos mais básicos do Vedanta, que todos nós estamos buscando a felicidade. Qualquer jiva, qualquer que seja o seu desenvolvimento espiritual, tudo que ele faz é para ser feliz.
Todo indivíduo levanta e começa a fazer coisas para poder experienciar a felicidade. Então, o Vedanta diz, tudo que você faz, por esse desejo de ser feliz, entendeu? E o Vedanta diz, mas a felicidade não está em nada disso que você faz, não está em nenhum desses resultados dessas ações, melhor dizendo, entendeu? Não é contida em algum desses objetos de obtenção, desses objetos de desejo. Né? Então, essa é uma afirmação psicologicamente devastadora para a maioria das pessoas, entendeu? Eu não posso dizer isso para algumas pessoas, entendeu? Não posso dizer isso para o meu filho, por exemplo, entendeu? Porque eu sei que seria até mesmo devastante do ponto de vista psicológico da maioria das pessoas. Né? Eu lembro a primeira vez que eu falei isso para a Natalina, ela chorou. Quantas horas que você chorou, Natalina? Mas é uma afirmação que aparece no início do Vedanta. Né? Então, a libertação é a libertação dessa ignorância primordial causada, produzida, imposta por Maya, que projeta valor nos objetos e que faz com que nós deduzamos que a felicidade é existente nos objetos, inerentemente. Né? Então, essa é a ignorância primária, primordial, que faz com que os jivas permaneçam mentalmente e emocionalmente extrovertidos, né, em direção aos objetos de desejos e aversão, e isso naturalmente é uma cilada, né? É uma configuração destinada a produzir frustração, irritação, raiva, dor, depressão. Né? Então, como mencionado no comentário anterior, a liberação é saber que a felicidade não existe nos objetos. Os objetos não possuem valores reais, absolutos, intrínsecos. Os valores são projetados por nós, os valores dulces são projetados por nossas vasanas, porque se eu gosto de uma coisa, eu vou projetar valor naquela coisa, mas se uma pessoa do seu lado odeia aquela coisa, vai projetar um outro valor naquele objeto, que vai produzir uma outra emoção naquela pessoa ao seu lado. Ok? Então, saber que os objetos não são fontes reais de felicidade liberta o indivíduo, nesse primeiro estágio, e liberta o indivíduo dessa busca por aquilo que é a felicidade através dos objetos, que é uma missão impossível. Então, é o primeiro nível de libertação do jiva, é saber que os objetos não vão resolver ele, e aí ele deixa de ser um materialista e ele passa a ser um buscador da compreensão de sua própria natureza como a única fonte real de felicidade, de paz, né? De contentamento. Né? Então, esse é um shift do materialismo para o espiritualismo. O espiritualismo significa eu quero compreender o espírito, a essência de tudo, porque eu ouvi dizer que o espírito é o único porto seguro, é a única fonte de paz, de segurança e satisfação. Então, eu quero descobrir o que é esse espírito. Né? Eu quero descobrir, eu tentei me resolver através da matéria, agora eu quero me resolver através do espírito, eu preciso compreender o que é o espírito. Naturalmente, a gente vai passando por mais e mais objetos sutis, pensando que aquele é o espírito, aquela é minha essência, aquela é minha natureza, mas gradualmente, né, nós vamos mergulhando nesses ensinamentos, nessas compreensões, e a gente vai rejeitando todos esses objetos extremamente sutis como mais objeto, e eu sou o espírito, a única coisa que não pode ser rejeitada, a única coisa que não pode ser negada, porque eu sou a luz, né, na qual todos esses objetos sutis com os quais eu me confundi, aparecem e desaparecem, e eu permaneço sempre. Né? Então, a libertação começa com a libertação dessa busca impulsiva da felicidade eterna, a felicidade infinita, sempre presente e eterna, né? Em objetos.
né? Objetos que não são eternos, que são defeituosos, que não produzem valor inerente a eles, etc, etc. Né? O corolário segue que a infelicidade também não está nos objetos. Isso eu também gosto disso. Isso teve um período que eu falava muito disso, né? Porque a gente fala assim, a felicidade não é contida nos objetos, mas aí quando você vê alguém sofrendo com um objeto de desgosto, um objeto que eu não quero, né? Você fala assim, você está sofrendo à toa, porque não é o objeto que está causando a sua infelicidade, entendeu? Não é o objeto. A infelicidade também não está contida no objeto. Se a felicidade não está contida no objeto e se a infelicidade não está contida no objeto, onde é que está contida essa felicidade e infelicidade? Quem é que pode responder isso? Em mim mesma, como ser. Então, essa felicidade, como disse a Betânia, essa felicidade, ela é contida na compreensão Aham Brahmasmi. Eu sou a consciência, não a mente com seus gostos e desgostos. Eu sou a consciência e eu sou livre de gostos e desgostos, como dizia no início da aula de hoje. Né? Então, eu, como a consciência, eu sou livre de toda essa problemática, né? De quereres e não quereres, de prazeres e dores, gostos e desgostos. Né? Então, uma mente bem resolvida através desse autoconhecimento muito bem digerido, internalizado, é uma mente cuja qualidade é mais satívica, e essa mente satívica, ela retém essa convicção de conhecimento a respeito da sua natureza, aquilo que não é sujeito a essas flutuações do intelecto, do corpo causal, suas vasanas que querem, que não querem, etc, etc. Né? Então, a compreensão de que a felicidade não está nos objetos, a infelicidade não está nos objetos, nos conduz à compreensão que a felicidade é um produto do meu intelecto. O meu intelecto, se ele estiver sendo totalmente operado por ignorância espiritual, entendeu? Ele vai crer que a felicidade existe nos objetos de desejo e a infelicidade existe nos objetos de aversão. O intelecto que é operado por esses conhecimentos espirituais védicos, ele vai saber que os objetos, eles possuem um certo valor relativo utilitário, mas nenhum desses objetos produz realmente nenhuma felicidade ou infelicidade. Essa felicidade e infelicidade depende da minha condição mental, emocional, mais precisamente intelectual, depende do meu conhecimento. Se eu compreendo que eu realmente sou Brahman, que eu sou realmente pleno, inteiro e completo, e de que nada pode ser adicionado ou subtraído de mim, então o que ocorre com a nossa mente, com o nosso intelecto? Ele desenvolve essa capacidade, essa imunidade a respeito dos altos e baixos, dos picos e vales, né? Dos papas e punhas, daquilo que é favorável ou favorável aos meus quereres e não quereres. Né? Então, a felicidade, tal qual a infelicidade, ela não é contida nos objetos. A libertação está nessa fuga da tirania dessas vasanas. Essas vasanas são tirânicas. Essa é uma expressão também legal, às vezes eu gosto de usar. A tirania imposta por nossas vasanas. As vasanas também são muito bem simbolizadas como a vidya, a ignorância. Essas tendências totalmente fundadas, não todas as vasanas, existem vasanas que são fundadas, são construídas a partir desse conhecimento espiritual. Mas no mundo em geral, o samsara, ele é operado por essas vasanas. Então, essas vasanas, que é um outro nome dado a vasanas desenhadas ou geradas a partir dessa ignorância espiritual que nos dizem, né, que nos tiranicamente nos compelem a correr atrás de objetos de desejos ou correr para evitar objetos de aversão, né? Essas vasanas, elas são tão profundamente arraigadas, Silvana, que às vezes a gente ouve isso dos Upanishads 10, 5, 100, 500 vezes, e ainda assim a gente se vê correndo atrás dos nossos objetos de desejo,
entendeu? Compulsivamente. Por quê? Porque essa é uma ignorância imposta por Maya que ela se manifesta quase como tiranicamente, entendeu? A libertação da tirania imposta por essas vássanas, né, que faz com que nós dependamos das circunstâncias do nosso parábola karma, é uma forma de escravidão, né? Essa escravidão é toda ela fundada nessas vássanas, os nossos gostos e desgostos, o que eu quero, quando eu quero, do modo que quero, né? Uma pessoa que é totalmente escrava desses gostos e desgostos, ela vive constantemente experienciando o quê? Uma irritação, entendeu? Ela simplesmente, de novo, ela tem essas contrações emocionais, essas reações emocionais, porque a vida não está ocorrendo exatamente como ela tinha esperado, ou tinha desenhado, ou tinha, né, expectado, né, criado expectativa, etc, etc. Isso é escravidão. Escravidão ao samsara, escravidão é essa ignorância. Dá para fazer um comentário, Arlindo? Sim, querido. Que eu me lembrei do Katha Upanishad, né? Quando o rei da morte oferece para o Nachiketa todos os prazeres, todas as riquezas, e o Nachiketa diz assim para ele: quem uma vez que tendo visto a face da morte vai desejar prazeres e riquezas? Aí o rei da morte diz para ele: o bem, Shireya, é uma coisa, o prazer, Priya, é outra coisa. O tolo escolhe o prazer, Priya, no seu afã de adquirir e preservar, Yoga-kshema, né? O sábio escolhe o Shireya, que é o melhor. E no Bhagavad Gita, quando Arjuna vai se render a Krishna, no comecinho do capítulo 2, Arjuna diz: me mostra o Shireya, me mostra o melhor, o Shireya. E no capítulo 16, Krishna vai dizer para o Arjuna: aquele que se livra do desejo, da ira e da cobiça, Acharati Atmana Shireya, busca o Shireya, o melhor, que é o próprio Atma. O próprio Atma é o melhor, é o Shireya. Eu acho muito lindo. Eu penso com os Shastras, Arlindo. Eu não penso com os meus pensamentos, eu penso com os Shastras. Não, mas os Shastras que a gente compreende, eles são sujeitos às nossas interpretações dessas escrituras, entendeu? Então, fundamentalmente, é o nosso conhecimento, o nosso programa, a nossa, como é que se diz? A nossa, uma outra palavra, nosso programa espiritual, nosso condicionamento espiritual é que interpreta essas vássanas, entendeu? É por isso que às vezes eu como é que se diz? Eu te corrijo, eu procuro te corrigir ou apresentar uma visão que é uma visão baseada, entendeu? Nesse conhecimento bem digerido e internalizado, entendeu? Então é tudo por isso. Por isso que os professores são importantes em nossas tradições. Então, é isso aí. Então, qual é realmente o único valor, o único objeto que não é um objeto, né? Realmente, né? Inerentemente valioso, né? É esse conhecimento do Atman, esse conhecimento eu sou o ser. Isso é a única coisa realmente que possui valor. E não é uma coisa, né? Não é um objeto, né? É o sujeito absoluto, a nossa real natureza. Então, isso é a única fonte realmente de satisfação. O Krishna, quando pergunta a Arjuna, né, me mostra aquilo que realmente é valioso, né? Aí o Krishna, ele vai apresentar, né, aquilo que é realmente valioso como Brahman, ou como Nirguna Ishvara, aquilo que o fogo não pode queimar, a espada não pode cortar, etc, etc. E mais adiante ele vai apresentar como o Lord Ishvara, né? E vai sugerir que ele faça ações com o propósito de produzir punha, que é real, ele vai nos ajudar a compreender mais tarde nossa natureza como Nirguna Brahman, Nirguna Ishvara. Né? Professor, tem uma dúvida aqui. Quando você fala quando o texto fala, né, a infelicidade não está no objeto, né? E aí você completou dizendo a infelicidade é um produto do intelecto. Eu poderia pensar assim, ó, se eu compreendo esse ensinamento como a infelicidade é um produto do intelecto, e os objetos não podem trazer a infelicidade,
eu já, como se fosse, entendo que isso não faz parte da minha natureza e eu não preciso me preocupar com a felicidade, o que ela é. Como se a felicidade é um produto ou não do intelecto também, entendeu? Eu só negaria a infelicidade como como estando nos objetos, como um valor, né, projetado no objeto. Isso já me libertaria de samsara, do sofrimento, se eu pudesse compreender isso. A infelicidade não está, é um produto do meu intelecto. Sim, a infelicidade como também a felicidade, né? Então, essa felicidade, esse é um tema sutil. Existem dois modos de compreender essa felicidade do Yanni. Do ponto de vista experiencial, ela nada mais é do que o reflexo daquilo que nós somos, consciência, que brilha, o que reflete numa mente satívica, resolvida por Yana, resolvida pelo conhecimento, pela compreensão de sua natureza. Uma mente resolvida por Yana é uma mente mais estável. E ela, experiencialmente, ela testemunha e experiencia experiencialmente, entendeu? Essa satisfação experiencial que nós podemos chamar de Ananda, que é um bliss, né? uma satisfação experiencial. No mundo do yoga, as pessoas pensam que essa Ananda experiencial seja o fim, seja realmente a iluminação, né? No mundo da dualidade espiritual, as pessoas que acreditam que a liberação seja um estado da mente, então diz que a felicidade e a libertação é uma mente totalmente satívica, na qual esse puro reflexo da consciência, entendeu? Ela reflete na mente satívica, produzindo todos esses tipos de experiências místicas, experiências espirituais de grande satisfação, de bliss, de alegria, de amor incondicional. Existe uma gama enorme de experiências que são projetadas, né, numa mente extremamente satívica, né? Mas existe um outro aspecto dessa felicidade que é inerente ao autoconhecimento, que ela não é realmente dependente dessa condição satívica da mente, entendeu? Então, é uma condição da mente e ela pode ser uma condição mental diferente, derivada do yoga, a minha capacidade de praticar samadhi yoga, por exemplo, entendeu? De tal modo que a minha mente é sempre satívica, né? Mas aí a pessoa não consegue realmente interagir muito com o mundo, entendeu? Existe uma outra forma de desfrutar desse ananta, nesse caso, que é uma mente que ela naturalmente é mais satívica, mas que ainda assim não depende de sua condição mais ou menos satívica para desfrutar esse ananta, porque esse ananta agora ele é derivado da firme, sólida e clara compreensão de que eu sou a consciência e eu não sou uma função das três gunas, entendeu? Então essa compreensão é aquele ananta intelectual que é muito difícil para a maioria das pessoas compreenderem, porque elas sempre pensam de modo experiencial. Elas têm dificuldade de compreender esse ananta intelectual, esse ananta yanananta, um ananta que é derivado da compreensão, eu sou a totalidade, eu sou o substrato de tudo, entendeu? Então, esse é um ananta que ele não é realmente experiencial, muito embora ele seja, né, ele ocorra no intelecto do Yanni, entendeu? Como o quê? Como uma certa imunidade a respeito dos altos e baixos, dos picos e vales, uma imunidade a respeito dos meus parábola karmas, etc., etc. Né? Então, é uma sensação de confiança, de contentamento e de paz e satisfação que não depende do campo, não depende nem mesmo da condição satívica ou menos satívica, ou mais rajásica, ou mais tamásica do Yanni, porque o conhecimento é aquilo que a gente diz, it's always good. Quando você sabe, você sabe. Quando a gente aprende que 2 e 2 são 4, a gente pode nunca mais, né, levantar essa questão, nunca mais pensar sobre 2 e 2
são 4, mas aquele conhecimento 2 em 2 é igual a 4, ele permanece firmemente retido, jamais sujeito ao esquecimento, jamais sujeito a uma correção, porque 2 em 2 são 4, entendeu? Quando você sabe que você é a consciência, então aquele conhecimento é sempre presente, imunizando, né, protegendo o Yane dos altos e baixos da vida, né? Então, esse é um outro tipo de satisfação. Então, quando a gente diz que a felicidade e a infelicidade não estão realmente localizadas nos seus objetos, a gente está dizendo que ela é uma função do intelecto humano, entendeu? Do ponto de vista experiencial, porque é no intelecto humano que ele vai experienciar esses objetos sutis, que são reflexos da consciência numa mente satívica, e é no intelecto humano que ele vai poder obter e reter esse conhecimento, que faz com que ele desenvolva essa segurança, esse sentimento de segurança e tranquilidade de que nada pode realmente afetá-lo, na verdade, entendeu? Então, existem 2 níveis disso, mas, fundamentalmente, a felicidade ela é sempre um produto do intelecto humano. Por quê? A consciência ela é antes dos gunas, ela é antes dos 3 corpos dos jivas, ela não é uma entidade experienciadora e ela não é uma entidade conhecedora, entendeu? Ela experiencia e conhece através dos seus jivas, em associação com Maya, através dos seus jivas, ela experiencia e conhece. Então, fundamentalmente, essa felicidade ela depende da qualidade do intelecto humano, entendeu? E o intelecto humano pode ser muito bem resolvido através do Jnana e pode ser temporariamente resolvido através do yoga, controle da mente, de tal modo que você estabeleça uma mente mais satívica e a mantenha satívica, mas aí o indivíduo é um yogi, ele não consegue realmente participar muito e interagir com o mundo, né? Entendi, professor. A minha confusão do Ananda experiencial com Ananta, né? Porque a infelicidade, o Ananda acontece no intelecto, mas o Ananta também acontece no intelecto, porém o Ananta é aquilo que é inabalável, independe do Ananda ou infelicidade, né? É que não depende mais da sua condição atípica ou não atípica. A condição mental, você já não depende, porque agora você já extraiu a compreensão de que você é além ou antes das 3 energias e das experiências que ocorrem no seu intelecto, entendeu? Então, esse conhecimento intelectual, ele faz com que você saiba que 2 e 2 são 4 e que você jamais possa, entendeu, questionar esse conhecimento de tal modo que é um conhecimento que é sempre à disposição. Então, quando as coisas vão bem, você diz, está tudo bem. Quando as coisas não vão bem, não em harmonia com seus gostos e desgostos, você diz, ainda assim, tudo bem, porque nada emite me afeta realmente, porque eu sou Satya, entendeu? Então, ainda uma confusão, né, do Ananta experiencial com o Ananta autoconhecimento, né? Qual é a confusão, Betânia? Não, ainda é uma confusão quando eu faço essa pergunta, né? Sim. De infelicidade, é um produto do meu intelecto, e aí a felicidade já é minha própria natureza, tá uma confusão, porque, né, na minha pergunta anterior, porque eu estava trazendo o Ananda experiencial como se fosse Ananta. Sim, isso é separado, ainda preciso integrar mais esse conhecimento de Ananta, né? Firmar esse inabalável, né? Sim. Posso fazer um comentário? Posso fazer um comentário com relação a esses termos aí da Betânia? Assim, ó, eu acho que quando ela está se referindo a prazer, a palavra melhor é sukha, mas Ananda é a felicidade, e a mesma Ananta que é infinitude. Ananta, a tradução é infinitude, Ananda é felicidade. O Chandogya Upanishad diz, Yovaibhuman Tati Shukam, o infinito é Ananda. Shankara no Tattva Bodha vai dizer que Shukha, a essência de Shukha é Ananda, assim como a essência dos entes é o ser e a essência de Jnana é Chit.
Isso está no Tattva Bodha 5. Então, a essência de Shuka, que é o prazer, é Ananda, que é a felicidade. Então, no intelecto, existe o sofrimento, que tem origem na ignorância, e o Shuka, que é o prazer, que tem origem na Ananda. Ananda é o próprio ser, é o próprio Atma e Ananda, a felicidade. O Atma é a felicidade. E ele, então, isso Krishna diz também no Bhagavad Gita 18:37. Atma Buddhi Prashadajan. O Buddhi, o intelecto, recebe como graça, Prashada, a felicidade Shuka, como prazer Shuka. Recebe de onde? De Ananda. Ananda é felicidade e Ananta é infinito. E os dois são sinônimos. Então, nós já tivemos um pouco uma troca a respeito disso, tá? O Ananda, ele é experiencialmente no intelecto do Jiva, e as passagens dos nossos textos, muito frequentemente, inclusive no Vivekachudamani, ele apresenta o ser Atma como felicidade, como segurança, etc, etc. Tá? Então, eu gosto de enfatizar o fato de que o ser, embora seja uma fonte ilimitada de segurança e de felicidade, o ser não é uma entidade experienciadora, muito embora a natureza do ser, entendeu, seja a ilimitação. Então, a palavra Ananta, ela se refere à nossa natureza como consciência que é ilimitada. Tá? Então, essa palavra Ananta, do modo que eu ensino e do modo que eu quero manter esses ensinamentos no meu grupo, é que Ananta se refere ao aspecto ilimitado daquilo que nós somos como consciência. Porque quando você não possui nada que te limite, você se sente purna, se sente cheio, completo, inteiro. Entendeu? Livre de qualquer senso de limitação. Então, esse é Ananta, que é a natureza daquilo que nós somos como consciência, ok? Os prazeres, né, são experienciados pelas vássanas do indivíduo, os prazeres e as dores são funções, né, das vássanas do indivíduo, que ele gosta ou que ele não gosta, ok? Mas o Ananta, que é inerente à nossa natureza como consciência, que é não limitação, Ananta, ele se manifesta como Ananda, que é esse sentimento de não limitação decorrente do conhecimento que ocorre no intelecto humano. Tá? Ficou claro, Betânia? Ok. Obrigada, professor. O verso 89, o último verso, deixa eu ver aqui. Ok. É curtinho. Então, na mesma linha, ele ou ela é indiferente para elogiar ou culpar. Ele ou ela, o Yanni, é indiferente para elogiar. Eu acho que ele está querendo dizer que ele é indiferente tanto às críticas, né, quanto aos elogios. Deve ser isso. Enquanto pensarmos que a felicidade está nos objetos e outras pessoas estão incluídas no catálogo de objetos, queremos que os outros pensem bem de nós, né? A gente é muito vulnerável à opinião dos outros, né? A gente sempre busca, né? Eu quero ser validado. Por que a gente busca sempre essa validação nos outros, né? Já pensaram nisso? Isso é uma questão psicológica muito simples e corriqueira, né? Nós nos colocamos numa situação de vulnerabilidade a respeito da opinião dos outros. Por quê? Porque nós não temos uma ideia muito positiva de nós mesmos. Muito, muito profundamente, lá dentro, nós nos sentimos, né, incompletos, inadequados, insuficientes, defeituosos, etc, etc. E a gente começa a desenvolver um ego que diz assim, o oposto. Não, o ego é um mecanismo de compensação para esse sentimento de inadequação nosso. Entendeu? A gente desenvolve um ego que diz, não, você é lindo, maravilhoso, e agora você é um ser espiritual, você é Deus, você é isso, você é aquilo. Mas dentro de nós, esse sentimento inerente a todos os vivos de inadequação, de insuficiência, de pequenez, né, ele permanece lá. Né? Então, a gente fica vulnerável e dependente de quê? De que os outros digam, não, você é super, você é bacana, você é inteligente, você é bonito, você é um gênio, isso a gente fica, né? A gente vai desenvolvendo essas expectativas, essa necessidade, né, de ser validados, aprovados, etc. Né?
Então, aqui, esse verso se refere a isso, que o Jnana, ele é indiferente, porque ele é livre da necessidade de ser aprovado ou validado pelos outros, entendeu? Nós precisamos compreender que tudo isso aqui é muito relativo. Até mesmo o Jnana, se você pegar um Jnana, dependendo do momento do Jnana, você fizer uma crítica muito grande a ele, de repente ele vai pular, pum, e vai oferecer uma reação, entendeu? Então, tudo isso é um pouco relativo também. Depende do momento do indivíduo. Se o indivíduo não espera, de repente, aquilo pode provocar uma reação, né? Mas, em geral, o Jnana ele vai se transformando gradualmente de tal modo que essa dependência a respeito da opinião, as elogios, as críticas dos outros, ela vai desaparecendo, tá? Então, ele vai se tornando mais indiferente a respeito dos elogios e as críticas. Isso vem da dúvida e da insegurança que sentimos como indivíduos tentando encontrar a felicidade duradoura em um conjunto de circunstâncias em constante mudança. É mais ou menos o que eu disse. Se as pessoas pensam bem de nós, pensamos bem de nós mesmos. Essa condição psicológica de depender da opinião dos outros é muito conhecida por todos nós, né? Pensamos, sim, eu sou digno de ser amado e nos sentimos satisfeitos, em paz, por enquanto. Então, quando a gente chega no Vedanta, uma das primeiras lições do Vedanta é falar assim, olha, você jamais vai ser perfeito, você jamais vai ser um conhecedor de tudo, os seus conhecimentos vão ser sempre limitados, porque eles são interpretados, são sujeitos a distorções interpretativas devido às suas vasanas. Então, vai dizer, você não vai obter conhecimento ilimitado, você não vai obter talentos e qualidades ilimitadas, você vai permanecer limitado como jiva. Então, você deixe a sua construção corpo-mente, que foi desenhada por Ishvara, né, e mantida através de suas vasanas, deixe por conta de Ishvara e saiba que o seu objetivo não é se aperfeiçoar como jiva, mas um certo melhoramento é necessário, de modo que você possua uma faculdade, uma qualidade contemplativa capaz de compreender as declarações dos Upanishads e extrair firmemente a compreensão da sua natureza, da sua identidade primária. Quando você sabe, compreende a sua natureza, a identidade primária como consciência, a sua identidade secundária como jiva, ela passa ao segundo plano. Então, você que já não opera daquele plano, você desenvolve naturalmente, gradualmente, mais e mais, uma imunidade a respeito daquilo que o mundo pensa de você. Tá? Isso é um processo gradual, que inicia com esses conhecimentos espirituais. Se as pessoas pensam bem de nós, pensamos bem de nós mesmos. Sim, sou digno de ser amado. Mas o que acontece quando o outro não mais pensa bem de nós? O que acontece quando os outros não te amam, não te respeitam, não te validam, começam a dizer que você é isso, você é aquilo, começam a te atacar na internet, né? A melhor coisa quando as pessoas começam a te atacar na internet é não ver aqueles ataques. Quando tinha uma página no Facebook de um grupo de pessoas que passou um tempo lá, né, se divertindo em me atacar a mim e o James, dizer todo tipo de mentira, ataque, Qual é o melhor modo? Aí você nem liga, nem atende, você não quer mais saber de nada. Não quero saber nada disso, isso aí é tudo loucura desses caras, né? Então, a gente vai desenvolvendo essa capacidade de não ser afetado por esses ataques, né? Perdemos o nosso amor e a nossa estima, né? A gente vai afundando. Por quê? Porque a nossa autoestima é muito frágil ainda. Se nós estivermos realmente identificados no corpo-mente como corpo-mente, a nossa autoestima é frágil. É frágil porque essa constituição corpo-mente ela é em constante modificação e, inerentemente, ela é defeituosa, inerentemente, ela é limitada, entendeu? Então, a gente vai sempre ter problema, né? A gente vai perdendo essa autoestima quando alguém diz assim, você é isso, isso e aquilo. Então, pensamos, sim, não sou digno de amor e por boas razões. Então, é importante a gente compreender que o Vedanta, ele faz os elogios mais maravilhosos para nós
quando ele fala que nós somos cheios, inteiros e completos, nós somos a fonte de felicidade, nós somos a fonte de ilimitação, a fonte de segurança, a fonte de inteligência, se refere à nossa identidade primária. E o Jiva, ele pensa que o Upanishad esteja se referindo à sua identidade secundária. Não, está se referindo à nossa identidade primária, mas está fazendo uns elogios, entendeu? Que vão gradualmente sendo assimilados, né, e digeridos de tal modo que a identidade secundária do Jiva começa a desfrutar desse sentimento de imunidade, entendeu? De ser imune, né, a esses problemas de elogios e críticas, né? Dependente, escravo dos elogios e críticas dos outros, né? Enquanto medimos nosso valor pelo amor aparente que os outros expressam por nós, vivemos num mundo inseguro, um imundo da mente, né? Dependente, escrava daquilo que os outros pensam de nós mesmos, uma situação muito triste, né? A nossa imagem, a nossa autoimagem é como um camaleão, sempre se modificando, dependendo, né, do feedback que nós recebemos das outras pessoas. Quando estamos livres dessa identificação errônea, né, estamos livres de medir esse valor pelos critérios das opiniões dos outros, incluindo a nossa própria opinião de nós mesmos. Olha que legal isso, né? O Jiva, ele fica muito mal quando ele vê uma situação que as pessoas apresentam um feedback para ele que é contrário à boa opinião que ele tinha desenvolvido dele mesmo, né? Então, o Jiva, ele desenvolve suas próprias autoimagens, opinião. Não, eu sou um santo, eu sou um gênio, eu sou isso, eu sou uma pessoa boa, eu só faço bem, isso aqui. Aí chega alguém e diz, olha, tem algumas incoerências aqui, ó, olha isso aqui, pá. Isso aí não tem nada que machuque mais o ego do Jiva do que encontrar alguém que reflita, né, reflete uma imagem que não é realmente a melhor, boa imagem que ele tem de si mesmo, né? Então, essas imagens que nós temos de nós mesmos também, todas elas são gradualmente dissolvidas, entendeu? Você sabe que você é um indivíduo, você é defeituoso, né? Como qualquer objeto Jiva, entendeu? Sujeito a erros, defeitos, isso e aquilo. Você, no máximo, pode se tornar mais sábio, entendeu? Mas ainda assim, até mesmo um indivíduo Jiva sábio espiritualmente também é limitado, é sujeito a defeitos, etc, etc. Na verdade, não existe outros, existe somente a consciência. A consciência pode ser elogiada ou culpada? Não, Nina, não. Né? Como diz a consciência, jamais pode ser elogiada ou criticada, né? Aí tem um fechamento que diz ela seria elogiada ou criticada, mas para quem? Para quem? Por quem? O tribunal da opinião pública está fechado, né? Na consciência, nada de Mithya penetra Mithya, entendeu? Nem mesmo o tribunal, né, supremo de Mithya, de Ishvara, de Maya, entendeu? Com todas as suas leis kármicas, dármicas, nem mesmo aquele tribunal universal dármico, né? Penetra Satya, entendeu? E tudo isso pode dar margem de confusão na medida que alguns indivíduos pensam, se é assim, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, não, não. Porque quando você faz como Jiva, você precisa ser julgado pelas leis de Mithya. Mas internamente você é livre das leis de Mithya, porque você sabe que você é Satya. Ok? Então nós paramos por aqui e a gente... Na quarta-feira que vem eu não vou estar presente porque o Alex volta, o Fábio também parece que voltou, e a gente se vê no sábado que vem, Ishvara willing, naturalmente, né? Ishvara, né, facilitando a situação aí. Ok? Purnasya Purnamadaya Purnamavashishate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos. Beijos e abraços e até a próxima.